ecológica também pode ser beneficioso para as sociedades humanas. Mesmo, por exemplo, temos aí nos ambientes conservados, temos plantas aquáticas que são depuradoras da poluição aquática, coisa que em ambientes urbanizados não conservados não tem. Então, aquela lagoa mais conservada tem uma capacidade de depuração dela mesma. Seguinte. Então, um dos objetivos gerais da ecologia é entender como as comunidades biológicas respondem a uma mudança ambiental, a uma perturbação ambiental. Tradicionalmente, os pesquisadores estão avaliando em termos de diversidade taxonômica ou identidade das espécies. Então, eles partem de algumas premissas, por exemplo, que eles identificam e quantificam a abundância relativa das espécies. Aí eles podem perceber se tem algumas mudanças na estrutura da comunidade e porém, mas algumas ferramentas que nós temos para avaliar a ecologia avaliam as espécies que têm, ou seja, as espécies têm a mesma importância ecológica. E muitas delas não consideram o tamanho dos indivíduos. Seguinte, então, o que está acontecendo? Que justamente essas premissas, às vezes, não fornecem uma informação completa do que o que está acontecendo lá, nesse ambiente. Porque só se foca na riqueza ou só se foca na distribuição das abundâncias relativas daquela comunidade. Então, eu fiz aí um mapa conceitual, não, um mapa conceitual, do que poderia acontecer. Por exemplo, uma comunidade antes de uma perturbação e após de uma perturbação ambiental. Então, vemos que antes da perturbação tem várias espécies que cumprem diferentes funções ecológicas. Por exemplo, alguns são herbívoros, outros são onívoros, outros são carnívoros. Bem, então, um hipotético caso que a perturbação ambiental está acontecendo eliminou a presença dos carnívoros. Então, se você está analisando só a riqueza, você está percebendo que não tem uma mudança na riqueza. Mas se você está analisando com outro enfoque, um enfoque funcional, então você está percebendo uma diferença lá. Assim, aconteceu uma perda de espécies carnívoras. Então, aí, aquele equilíbrio, aquela interação biológica está sendo alterada pela perturbação ambiental, mas as ferramentas taxonômicas não estão percebendo. É por isso mesmo que ultimamente se está utilizando outro enfoque também, que é mais bem um enfoque complementar, porque ainda estamos utilizando o enfoque taxonômico seguinte. Tá. Bom, também outra premissa, desculpa, também outra premissa dos enfoques taxonômicos é que eles identificam as espécies, certo? Mas, às vezes, em duas comunidades diferentes, a mesma espécie não tem o mesmo tamanho. Então, tem um problema, por exemplo, com a explotação da pesca, que além dos peixes se estão diminuindo em relação à diversidade, né, a composição das espécies, também o tamanho dos peixes cada vez é mais pequeno do que antes. Por quê? Porque o povo está preferindo peixes de maior tamanho, porque justamente porque o serviço ecossistêmico que eles têm é de alimento. Então, peixes de maior tamanho são mais valiosos. E então aí existe uma adaptação dos peixes que faz que ainda não pedi. Pode voltar de novo? Tá. Então, onde ficamos? Tá. Que cada vez os peixes são mais pequenos porque eles não estão conseguindo se desenvolver melhor, então ou não podem crescer o tamanho que eles deveriam ter. Então, esse é um problema também, porque um estudo taxonômico
não, o tamanho tem a mesma importância do que um peixe do outro lado que tem maior tamanho, só que tem a mesma espécie. Então aí aparece o conceito de diversidade funcional. Seguinte, bom, então, o que é a diversidade funcional? Praticamente é avaliar algumas características funcionais das espécies, embora tipo de valor, a distribuição dentro do espaço ou a distribuição ao longo do tempo e também as abundâncias relativas daquelas características funcionais das espécies que eles constituem um ecossistema. Então, aquelas características funcionais são denominados traços funcionais. Seguinte, seguinte, por favor. Oi? Bom, sim. Então, os traços funcionais é algumas características que pode ser de comportamento, algumas características morfológicas, fisiológicas, que respondem a uma função ecológica. Essa função pode ser função de alimentação, pode ser função de reprodução, de crescimento. Então, aquele gráfico mostra justamente os diferentes tipos de traços funcionais que pode ser classificados em base ao tipo de traço e ao tipo de função ecológica. E aqueles traços também refletem algumas estratégias de vida que são surgidas como resposta a algumas interações, tanto com outras espécies ou dentro das espécies mesmas, ou também como uma resposta do ambiente, do entorno físico ou do entorno químico. Seguinte. Bom, então, a gente já tem o conceito do que é diversidade funcional, também tem o conceito do que é um traço funcional. Então, tem muitos métodos para poder escolher os traços funcionais, vai depender muito das espécies que cada um tem como organismo de estudo. Além disso, também tem diferentes formas de avaliar uma diversidade funcional. Então, são reconhecidos dois tipos de avaliação. O primeiro são avaliar a diversidade funcional com base aos grupos funcionais, que são aquelas espécies que são agrupadas em relação com suas funções ecológicas. Então, eles têm a vantagem que as espécies dentro do mesmo grupo funcional pode responder da mesma forma a uma perturbação ambiental. Então, pode fornecer uma informação muito mais forte do que o que está acontecendo nesse trabalho. E outro uso são o uso de índices de diversidade funcional. Aqueles índices, eles quantificam alguns aspectos da diversidade funcional que depois a gente vai ver. E eles podem revelar algumas alterações nos processos que regulam a estrutura da comunidade em relação a um ambiente, a uma perturbação ambiental. Seguinte, seguinte, por favor. Bom, então, no caso dos grupos funcionais, por exemplo, este é um gráfico de um cluster que eu fiz no meu trabalho, eu Ô, agrupei Gustavo, as... deixa eu te interromper aqui rapidinho. Tá travando, Oi. tá travando muito aqui, por isso que eu tô demorando um pouquinho pra passar. Ah, perfeito. É problema do computador, não é? Oi. Ou internet. Oi. Pode continuar a explicação, é porque aqui tá muito ruim a internet, eu acho. Ah, Por isso que perfeito, você tá sim. Bom, mandando passar e tá bom, travando um pouco. eu vou continuar. Bom, então,
Bem, então, aquele trabalho que eu fiz justamente da Assembleia Decladócera, eu classifiquei as espécies segundo os seus grupos funcionais. Por exemplo, aí percebemos que as espécies que têm os traços de onívoro são as espécies litorais, que têm um tipo de alimentação denominado sesquiltrador, que são mais bem raspadores. Eles têm a maior número de espécies que cumprem a mesma função ecológica. Então, aquele cluster eu fiz justamente com o método de Ward, porque eu tenho algumas variáveis categóricas e algumas variáveis numéricas. Então, ele deu um bom resultado em relação se eu trabalho só com as espécies mesmas. Então, por exemplo, uma vantagem é que em espécie, por exemplo, uma espécie só tem um indivíduo como representante. Então, se eu agrupo como grupo funcional, então aí ele se une com outras espécies que cumprem a mesma função ecológica e aumenta o peso explicativo da análise de redundância. Seguinte, então, aí como a internet está muito ruim, o seguinte slide corresponde aos índices de diversidade funcional. A verdade, tem muitos índices que a gente pode escolher. Vai depender, não existe um índice melhor ou pior. É a mesma coisa com o índice de diversidade taxonômica. Aí vai depender muito da tua pergunta de pesquisa. Então, tem, por exemplo, média ponderada da comunidade, tem alguns índices de riqueza funcional. Eu utilizei alguns traços que são índices multidimensionais que têm múltiplos traços, que podem atingir múltiplos traços e que também dependem muito da abundância das espécies. Se você só precisa não precisa, só precisa de presença e ausência, tá? Tem outros índices que são mais adequados para aquela análise. É, seguinte, por favor. Bom, então, algumas aplicações da diversidade funcional, por exemplo, na literatura fica que eles podem indicar os processos que eles configuram a estrutura da comunidade. Por exemplo, você pode perceber se existe uma filtragem de hábitat utilizando diversidade funcional. Ou você pode estimar o grau de competição utilizando a diversidade funcional. Por exemplo, um índice chamado FDIS, dispersão funcional, justamente aquela dispersão funcional indica se as espécies dentro do espaço funcional eles têm uma distância mais ou menos mais comprida ou mais curta, então aí poderia indicar que existe uma sobreposição de nicho ecológico. Então isso indica que pode correr o risco de uma competição entre as espécies pelos recursos, se aqueles recursos disponíveis não são suficientes para eles se manter. Então, eles vão precisar de competir. Por exemplo, aí, também outra vantagem do uso de diversidade funcional é que eles têm uma maior eficiência para responder a alguns estressores ambientais. Tem alguns estudos que forneceram maior resposta do que a diversidade taxonômica. De fato, eu também percebia que a diversidade funcional apresentou maior resposta a um ambiente eutrofizado do que fornece a diversidade taxonômica. Então, ô Tainá, você pode passar? Está com problema? Tá, aí pode passar. Eu já expliquei aquela questão. Então, bom, então, como você pode estimar o serviço ecossistêmico utilizando a diversidade funcional? Bom, então, são reconhecidos três componentes principais de diversidade funcional. A primeira componente é que os atributos, os traços funcionais das espécies
você está analisando quais são aquelas mais abundantes, aquelas mais representativas. O segundo componente da diversidade funcional é que fala sobre a distribuição e a variedade daqueles traços funcionais que são apresentados por todas as espécies da comunidade dentro do ecossistema. E por último, se aqueles traços funcionais que estão aparecendo, se eles têm uma importância ecológica ou para fornecer justamente os serviços ecossistêmicos. Então, por exemplo, se você quer avaliar um serviço ecossistêmico, vamos botar um exemplo. Você quer determinar a produção de forragem para o bovino. Então, aí os traços funcionais que você poderia escolher são, por exemplo, o crescimento das plantas, que são alimentos para os bovinos. Se também aquela planta se tem uma vida longa ou vida curta, então para aproveitar mais ou menos. Também se elas têm o conteúdo nutricional daquelas plantas, de forma que o ganado pode se alimentar de forma boa, falando em forma de ganado. No caso do zooplâncton, eles têm o serviço ecossistêmico que eles podem fornecer. Primeiramente, que eles são controle de fitoplâncton. Então, no meu caso, por exemplo, eu vi que em ecossistemas que têm maior clorofila, então eles abundam mais os organismos mais pequenos. E também o serviço ecossistêmico do zooplâncton, que eles podem ser indicadores ambientais. No meu trabalho, por exemplo, eu percebi que ecossistemas que são muito poluídos, que têm muitos sólidos suspendidos, geralmente eliminam ou reduz a variabilidade de traços funcionais, dos quais as espécies que são de maior tamanho e maior capacidade para se alimentar, então eles conseguem sobreviver nesses tipos de ambientes poluídos. Então, aí, por exemplo, o tipo de alimentação poderia ser um indicativo de poluição aquática. Então, esse poderia servir como indicador ambiental e esse é o serviço ecossistêmico que o zooplâncton poderia fornecer. Então, como a gente tem um problema para passar, então, também vou falar um pouco sobre a resiliência ou a estabilidade ambiental das comunidades, ou seja, do ecossistema. Esse já falei já. Bom, então, no caso dos grupos funcionais, às vezes, quanto maior número de espécies tem um grupo funcional, então é menos provável que aconteça uma perda dessa função ecológica. No exemplo dos herbívoros, dos carnívoros que eu fiz no início, então aquela degradação ambiental, como os carnívoros têm poucas espécies, então qualquer coisa que aconteça com aqueles carnívoros, então, como eles vão ser eliminados, tem poucos representantes daquele grupo funcional, então aquele grupo funcional é eliminado. Então, uma eliminação dos traços funcionais, das funções ecológicas dentro do ecossistema, pode levar a uma fragilidade do ecossistema. Então, esse é um problema também, porque se está perdendo a capacidade de resistência e resiliência daquelas comunidades. E isso, por exemplo, poderia alterar os ciclos de nitrogênio, poderia alterar a qualidade da água, então aí está se perdendo o recurso, o serviço ecossistêmico. E, bom, estou começando também com aquele negócio. Bom, finalizamos aqui. Qualquer coisa a gente pode discutir. Eu tenho também o meu e-mail, a Tainá vai fornecer. E a gente pode falar sobre os serviços ecossistêmicos. Bom, aí estou vendo que uma relação que eu fiz, embora eu fiz uma análise de regressão, eu fiz aqui para representar melhor, como por exemplo, em ambientes que são
com maior oxigênio, mais transparentes, com maior presença de clorofila, favorece nos cladóceros uma maior variabilidade de traços funcionais. Por quê? Porque aí tem uma relação positiva com a riqueza funcional. Então, a riqueza funcional justamente é a variabilidade de traços funcionais. Bom, Tainá, acho que podemos finalizar. Oi? Bom, gente, me perdoa, tem um problema de internet também. Espero que se ficou bem ou se for, ou entendi muito bem. Às vezes me travo por oportunidade. Muito, muito obrigado. Ai, a gente que agradece, eu tô pedindo desculpa mesmo, porque deu uma travada em tudo aqui, o Rafael tava gravando também, deu uma caída na internet do Rafael lá. E eu espero que vocês tenham conseguido ouvir o Gustavo direitinho aí. Eu não sei se a internet de vocês como é que tava, mas Ah, problemas técnicos. tá bom. Bom, tem umas Aqui. perguntas aqui, Gustavo, no chat. Uhum. Deixa eu dar uma olhadinha. O Pedro Henrique, ele está perguntando, Gustavo, quais são as principais dificuldades encontradas quando você trabalha com diversidade funcional? Desculpa? Quais Ah, são as tá. principais dificuldades encontradas quando você trabalha com diversidade funcional? Ah, sim. Bom, no caso das plantas, nos casos de alguns animais que são de maior tamanho, eles já têm, inclusive, como falar, bem padronizados os traços funcionais. Justamente eu me basei em um livro que está falando mais de plantas também. Eu, como estou trabalhando com zooplâncton, às vezes a falta de informação para a escolha dos traços funcionais, isso é uma dificuldade. Por exemplo, eu encontrei uma espécie de rotífero e eu não estou encontrando o tipo de ecologia que eles têm, então aí fica uma informação um pouco confusa. Porém, tem também uma vantagem nesse sentido. Por quê? Porque em meu trabalho, por exemplo, que eu estou trabalhando aqui com o Lago Pacaraí, tem algumas espécies que não foram identificar até espécie. Então, eu posso pegar aquele gênero ou aquela família e eu posso pesquisar a ecologia. Então, não falo sobre aquela espécie ou aquele gênero que eu não pude identificar. Eu estou falando só sobre a função ecológica daquele bicho que estou trabalhando. Mas, para o zooplâncton, precisa mais informação. E outra questão também, uma dificuldade, eu quero avaliar traços de reprodução. Então, um traço de reprodução pode ser o número de ovos que aquela espécie pode dar. Então, muitas espécies não têm aquela literatura justamente. Esse é um problema também no uso da diversidade funcional. Principalmente a escolha dos traços funcionais. Qual é a seguinte pergunta? Peraí, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá beleza? Acho que a seguinte é a da Sorana. Uma das dificuldades é encontrar na literatura informações dos atributos funcionais. Como você acha que podemos melhorar essa busca? E bom, eu acho que a Sorana falou sobre o cultivo, não é? Esse é Sim. utilizando o cultivo. Você vai ter que pegar aquela espécie, você vai ter que fazer cultivo e aí analisar tudo. Outra coisa também é bom gerar uma base, bom, eu não sei, gerar uma base de dados assim, porque às vezes as informações estão muito dispersas, então você não sabe onde procurar. Às vezes tem, mas você não pode achar. Esse também é um problema. Por exemplo, eu estou pesquisando uma base de dados de rotífero
E eles falam muito da morfologia da espécie, blá, 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 blá. E ainda tem, por exemplo, uma literatura da ecologia, onde foi encontrado, tá? Então, acho que uma base de dados, assim, tipo, como fez aquele Elmore Loureiro com Quirodílides. Aí falar bem sobre a ecologia mesmo. Não sei se responde a pergunta. Acho que sim, na verdade, a gente tem uma dificuldade bem grande para achar alguns traços funcionais de várias espécies, né? Uhum. Principalmente quando é para zoo, que são pesquisas bem recentes com zoo de diversidade funcional. Qualquer poder então nem se fala. Né? Qualquer Não, poder para qualquer poder não achar tem. é complicado. Não. Mas eu acho que não sei se daria para tipo, criar traços funcionais, né? Então, não sei. O Ciélio. É Ciélio mesmo? Não tá pronunciando errado. Isso é Outra coisa é sério a mesmo. seleção. É sério. O Ciélio perguntou aqui, ó. Outra coisa é a seleção de variáveis, como hábito alimentar, forma de obtenção de alimentos, tamanho corporal, forma de movimentação, características fisiológicas, etc. A escolha de diferentes variáveis pode influenciar na seleção dos grupos funcionais e determinação da diversidade funcional? Sim, sim. Por quê? Porque e vai depender muito da tua pergunta de pesquisa. Por exemplo, se você quer só o tamanho corporal, por exemplo, porque você quer determinar a biomassa, não é? Então você aí só utiliza a variedade do tamanho. Então, quando você tem que utilizar múltiplos traços funcionais, aí dá um problema. Por quê? Porque muitas vezes aqueles grupos funcionais não são muito uniformes. Eu estou com um problema justamente de um grupo de rotíferos que são muito heterogêneos dentro do grupo funcional. Mas eles compartilham umas características que são litorâneos e que são onívoros. Porém, eles apresentam diferentes estruturas alimentares, diferentes tipos de mástax, diferentes tipos de trofos dentro do mesmo grupo funcional. Isso também que significa que também dentro desse mesmo grupo funcional tem maior variabilidade funcional, assim, então eles geralmente pode, como diz, eh, apresentar uma boa riqueza funcional. Porém, sim, influencia bastante e vai depender muito da tua pergunta de pesquisa. Licença, Entende? Gustavo. Sim, A oi. minha dúvida ela estaria mais relacionada para fins de comparação. Por exemplo, se eu estou fazendo um estudo com zooplâncton, eu utilizei tais traços, mas aí outro estudo semelhante encontrou uma diversidade funcional num ambiente muito similar, mas uma diversidade funcional muito diferente. Eu queria saber se a escolha, por exemplo, se no meu estudo eu escolher tais traços, em outros estudos escolher outros traços, haveria uma diferença muito marcante para fins de comparação de estudos. Uhum. Bom, inicialmente você tem que. Há alguns traços que praticamente te dá a mesma informação. Então aí você. O que tem que ser é simples possível. Por exemplo, eu não sei, os clouders, por exemplo. Desculpa, rotíferos. Vamos colocar o rotífero. Rotíferos têm alimentação microfagoratorial. E também tem o tipo de trofo, tem o de masta. Então, aí praticamente dá a informação biológica. Então, aí acho que é, como ir pelo mais geral, que é o tipo da alimentação. Acho que. Porém, esse mesmo tamanho de trofo, esse mesmo tipo de trofo, refletir justamente a variabilidade para poder obter as diferentes formas de obtenção daquele alimento. No meu caso, por exemplo, da literatura que tem presente, é o mesmo comportamento.
sei se responde a tua pergunta. Tá, obrigado. Ô, Gustavo, Olá? a Vanessa Brasileira perguntou aqui como você seleciona as variáveis e quantas você pode incluir. Como... E, bom, no meu caso, primeiramente, eu separei essa assembleia relativa aos recopépodes. E, com base à literatura, eu seleciono os traços funcionais. E aqueles traços funcionais também, tipo de seleção, depender muito de que você quer analisar. Por exemplo, eu queria analisar dois traços, na verdade, três tipos de traços. O primeiro traço foi o traço de crescimento, tipo, porque ambientes muito organizados, se vai depender muito do fitoplâncton, pode favorecer ou não favorecer um determinado tamanho. No caso, em ambientes muito eutrofizados, muito poluídos, micro-organismos muito grandes foram sobreviver realmente, porque eles são melhores competentes. Também selecionei a variável de alimentação, porque reflete, porque eu sou, ou seja, dependendo do tipo do ambiente, então tem uma disponibilidade de quantidade e qualidade nutricional do fitoplâncton, seria o alimento para o zooplâncton. Então, eu preciso saber quais são as estratégias alimentares que o zooplâncton tem para poder controlar aquela população do fitoplâncton. E, de forma geral, quanto eu posso incluir, esse sugere que seja muito, não seja muitos traços funcionais, que não sejam muito correlacionados. Respondeu a pergunta? Ai, que fofo! O filhinho do Luiz ali, ó. Que fofura. Respondeu sim, Gustavo. O Pedro Henrique tá falando aqui. Estamos vendo recentemente ataques à taxonomia. Diante disso, como uma desvalorização dessa afetaria os estudos funcionais? Na verdade, eu não sei se vai desvalorizar. Acho que aí os dois enfoques são complementares, então não sei se vai afetar tanto. Não sei como responder aquela pergunta, desculpa. Eu acho, Gustavo, que assim, a gente usa bastante algumas características da taxonomia, né? Principalmente para a identificação dos bichos. Tipo, você tem que saber na taxonomia qual o tipo de máscaras do rotífera. Então, recentemente a gente tem visto que algumas revistas não têm dado muita importância para a taxonomia, sendo que é uma coisa que a gente usa bastante, principalmente para Go. Então, se o pessoal não valoriza tanto a taxonomia e identificação, como é que a gente vai conseguir usar esses traços, né, que a taxonomia traz para identificar e usar para diversidade Claro, funcional mesmo, né? claro. Ou seja, a diversidade funcional também depende mais da taxonomia correta, ou pelo menos de identificar o gênero certo, ou a família certa. Então, Se você identificar principalmente esses leicantes errados, já foi. Complementação, Fernando. Nesse caso, o ponto da taxonomia, porque em muitos estudos de diversidade funcional, o pesquisador ele primeiro parte do princípio da identificação taxonômica e em seguida é que ele vai buscar as informações sobre esses traços funcionais, né? E se em alguns casos claro, ele identifica a espécie de forma errada e vai buscar o traço funcional que a literatura diz que essa espécie possui, mas que na verdade você está se tratando de outra espécie, isso pode gerar uma grande confusão no trabalho, né? Por exemplo, a forma de alimentação. Se ele identificou um rotífero de um grupo alimentar e, na verdade, pertence a outro.
Isso poderia levar a uma confusão na diversidade funcional, né? E a desvalorização dessas revistas, eu acho, assim, na minha opinião, um grande absurdo, porque a taxonomia é a base para qualquer ciência aplicada, né? É a partir da taxonomia, da identificação de organismos, que nós vamos conseguir elaborar os planos de manejo com base na diversidade, principalmente taxonômica desse ambiente, né? Porque, apesar de toda essa importância da diversidade funcional, das métricas funcionais, quando partimos para o gestor a conservação das espécies, eles vão querer as espécies, né? Então, nesse ponto, a taxonomia seria um dos pilares, né, para qualquer estudo ecológico. Mesmo assim, o estudo de ecologias ainda tem uma contribuição da taxonomia nesse sentido. Claro. Sim, E sim, sério. Falou melhor que eu, era isso mesmo. Na verdade, só tem uma contribuição agora do Luiz, né? Ele está falando que existe um conjunto de métodos que relacionam os atributos funcionais com as variáveis ambientais via matriz de comunidade. Um dos principais, talvez mais conhecidos, é a ordenação canônica, chamada RLT. Aí eu vou aproveitar e fazer o merchan aqui das aulas. Isso mesmo, hein? O RLQ é isso aí. Para quem não conhece, o Luiz ele tem um blog chamado EasyR, né, Luiz? E ele tem Isso vários. Easy R. Easy de fácil, né? Easy. E ele tem vários outros também, então vocês podem dar uma olhada lá no canal do YouTube dele também. Tem uns vídeos sobre diversidade funcional, que é a diversidade funcional no R, então fica quebrar a cabeça um pouquinho no R. Dá uma procurada lá. E é bem fácil, inclusive tem uns vídeos que o Luiz fez agora uma semana, do R, que está disponível até o dia 10. Vou mandar para vocês de novo lá no grupo, para quem entrou agora. E eu vou falar até com o Luiz mais cedo que tem como você dar uma ordem no R e salvar em JPEG a imagem, que é uma coisa que eu não sabia, assim. É bem legal. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Só se alguém quiser perguntar via vídeo ou áudio, não sei. É isso. Mais uma vez, sim, o Pedro Henrique, acho que mandou. Disse que quer falar via áudio. Pode ficar à vontade. Oi, vocês estão me ouvindo? oi. Sim, sim. Então, na verdade eu queria perguntar, não sei se já foi respondido, então eu peço desculpas, mas é porque eu ainda não entendi muito bem. Existe uma forma, como que você faz para correlacionar, por exemplo, a perda de algum traço funcional de uma determinada comunidade com os serviços ecossistêmicos? Tipo assim, a perda de uma certa comunidade que reduziu os herbívoros, como que eu consigo relacionar que isso vai afetar um serviço ecossistêmico de regulação, um serviço ecossistêmico cultural? Existe uma forma da gente fazer isso, uma análise? E a ver, dependendo do contexto do tipo de serviço ecossistêmico. Por exemplo, um serviço ecossistêmico no caso da pesca, por exemplo, você tem diferentes variabilidades de tamanhos de peixes, não é? Tá. Bom, então você como pescador, você só escolhe aqueles que têm aqueles peixes que têm de maior tamanho. Então aqueles peixes que fornecem maior carne, então são eliminados, então só tem espécies de menor tamanho. Então aí é reduzido o valor econômico daquela comunidade de peixe. Então o que acontece com o pescador, como eles não encontram peixe que eles quiserem, que é bem grande, então eles vão para outra parte. Outra coisa também, que justamente a perda uma das consequências da sobrepesca, é que você não dá tempo para o peixe crescer como tem que crescer. Então, sempre aquela população, por exemplo, não sei, aqui tem uma espécie chamada pacu. Pacu é um peixe muito grande, assim, se não me lembro, é siluriforme. Então, ele é bem apreciado para a gastronomia aqui. Então, os pacus já são muito pequenos agora. Então, eles têm que, tipo, selecionar para poder conservar aqueles serviços ecossistêmicos. Eles têm que pegar alguns pequenos grupos grandes, alguns pequenos grupos
é de menor tamanho. Porque se você pegar todos os peixes grandes, então você já não tem mais essa variabilidade de traços funcionais. Não sei se me explico. Sim, entendi. Aí você perde a disponibilidade de carne, de alimento, de alimento daquele peixe. E você perde o valor econômico também. Entendi. Eu entendi, sim. Respondeu uma pergunta. Obrigada. Ah, que bom. Obrigado. Posso só, se vocês me derem licença, só fazer mais uma contribuição? Porque um dos primeiros slides do Gustavo, que eu achei bem legal, foi aquele da perturbação ambiental, né? Que mostra bem a questão da riqueza não mudar e a funcional, as funções de alimentares ali mudarem totalmente, né? E tem um artigo, eu vou colocar aqui o nome dele no chat, deixa eu ver se eu consigo, do Muilô de 2013, que ele tem um método lá para... Aí eles trabalham com esses índices, né, do riqueza funcional, a evenness funcional e a divergência, e eles têm um método lá que até ele fornece o script todo em R lá para você fazer, calcular esses índices antes do distúrbio e depois. E aí ele mostra toda essa mudança nesses índices funcionais que ocorreram em função do distúrbio que ocorreu naquele sistema ali. É bem legal esse artigo, ele é bem didático, assim, eles revisam vários conceitos também, então acho que é uma leitura bem interessante. Acho que foi aqui o título aqui no PDF aqui, acho que dá para achar, assim. Adorei. Obrigado. Muito obrigada. Sim, obrigado. Muito obrigada. Com certeza vou ler ele. Ah, então. Então, Aí eu tenho uma lista de artigos de diversidade funcional, quem quiser. aí a gente pode, eu vou falar com a Sorana também, fazer parceria em relação àquela área de diversidade funcional também. Por enquanto eu vou ficar trabalhando aqui e tentar estabelecer a linha de pesquisa. Tem muito trabalho aqui, então às vezes eu fico assim, onde eu vou começar? Então é isso, Gustavo. Só te agradecer mesmo. A apresentação foi ótima. Tá? A professora vai tentar apresentar para a gente mais para frente, né, Silvana, sobre diversidade funcional. Eu quero voltar a mexer com diversidade funcional de novo. Já tem um tempinho aí, eu posso apresentar para você. Então, é isso. A Jusilene está pedindo para o Luiz enviar o artigo. Faz assim, eu vou tentar baixar. Eu não sei se dá para mandar por aqui, né, o PDF. Eu acho que não, né? Não. Eu posso te mandar, Tainá. Eu mando pro teu e-mail, que você me mandou o e-mail lá com o convite, e depois você compartilha com o pessoal no grupo aí. Eu mando sim. Eu tenho o PDF aqui. Tá bom? Muito obrigada. Valeu. Obrigado, hein? Desculpa interromper, eu não estou conseguindo digitar agora aqui. Tá meio difícil. Mas eu queria agradecer o convite. Eu achei fantástica a iniciativa de vocês. Muito legal mesmo, assim. Parabéns. E se eu puder participar de outras aí, eu vou ficar bem feliz. Eu vou ter que dar uma saída estratégica aqui para dar banho aqui na pequenininha. Valeu? Parabéns, Gustavo. Obrigado. Sucesso aí nas suas Muito pesquisas. obrigado. Fantástica essa apresentação. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, obrigada. Obrigado, boa noite. Boa. Só agradecer a todo mundo, né, que está aqui, pleno domingo de noite. Poderia estar assistindo uma série, alguma coisa do tipo. Mas é isso, tamo aí. Depois eu vou mandando para vocês. Semana que vem eu já mando o link, tá? Da nossa reunião da semana que vem, do dia 12 com o Federico. E é isso, pessoal. Semana que vem vai ser sobre macroinvertebrados. Insetos aquáticos. Obrigada, Gustavo. Muito obrigado a você, Tainá. Sim. Mais uma criação da Vanessa aí, ó. Linda. Ai, meu Deus. É muito fofo, gente. Daqui a dia é o seu, Matheus. Tá perto. Chego mesmo. Tchau, gente. Boa noite. Meu Deus, parabéns, Gustavo.
Tchau, boa noite. Obrigado. Obrigado.